Amém. Glória a Deus. Quero ler então Apocalipse 22, versículo 1 em diante. Se lê assim. Quem achou, diga glória a Deus. Último livro da Bíblia, Apocalipse. Amém. A palavra Apocalipse quer dizer revelações. Então, aqui João estava em uma ilha chamada Patmos, que até hoje a ilha de Patmos é visitadíssima por causa desse evento aqui. Você digitar no YouTube a ilha de Patmos, onde João esteve preso, você vai ver multidão de gente que vai para lá todo o tempo para ver o local onde João esteve preso, porque foi lá que Deus falou com ele, deu esse livro aqui para ele, através de revelações, de mensagens para o futuro, principalmente para o futuro. Então, capítulo 22, verso 1 em diante, seria assim: e mostrou-me o rio puro da água da vida. Quer dizer, isso aqui é uma revelação que nenhum que veio antes de João, Deus revelou isso, mostrou apenas para João escrever e falar para mim e para ti. Então está aqui: e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Quer dizer, ele viu também lá no céu o trono de Cristo, que é chamado aqui de um Cordeiro, que é mencionado muitas vezes no Apocalipse como alguém sentado no trono, reinando, que para o mundo ele está morto, mas ele aparece para João mais de 60 anos depois da ressurreição, para mostrar: olha aí o Cordeiro lá no céu, João. O Cordeiro que o mundo acha que morreu, passou, acabou, não existe mais. Ele está vivo e ele é rei lá no céu. Está sentado, o Pai sentado em um trono e o Cordeiro sentado em outro trono, recebendo adoração, louvor, honra e glória. Então está aqui, vou repetir 2 em diante. Mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma e da outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, quer dizer, todo o tempo. Não é como aqui que a mangueira, por exemplo, só dá 2 vezes por ano. Buritizeiro, aqui de Alcântara, Jussara, só dá 2 vezes por ano. Não, é mês em mês, quer dizer, todo o tempo, não para de botar. Como aqui, por exemplo, Limoeiro, a Goiabeira, é todo o tempo, não para de botar. Então lá no céu tem uma árvore que a gente come comida lá nessa árvore, fruta, que dá todo o tempo. É uma das coisas que vai ter lá, a árvore da vida. Aí diz, que produz seu fruto, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Verso 3: ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Seus servos o servirão e verão seu rosto. Na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite. Não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, reinarão para todo o sempre. Amém? Bem, irmãos, olha, aqui João teve essa visão para passar para o povo da sua época, e ficou para nós também marcado na Bíblia essa mensagem, porque naquela época a igreja era perseguida, então eles passavam muita fome, porque tinham que mudar de cidade em cidade para nunca mais voltar para suas casas, porque se o povo soubesse que aquele cristão voltou para morar em casa, vão matar, vão prender. Então eles sempre tinham que estar indo para outros lugares, para nunca mais voltar para suas casas. Ou serão mortos, ou serão presos, ficavam na cadeia para sempre.
mensagem para dizer para o povo o que existe depois da morte. O que acontece para o cristão verdadeiro. Então, se nós formos morar nesta cidade, do Apocalipse 22, que também está no capítulo 21 do Apocalipse, é uma morada eterna. Quem estiver lá é uma morada eterna. E muitas promessas boas estão no capítulo 21 e 22. Só que Deus também mostra que esse lugar não é para todo mundo, é só para quem quiser. Por isso, aqui por exemplo, no Apocalipse 21, 27 diz: não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas são os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então aqui já tem um problema para as pessoas que não podem estar lá, mesmo estando no meio de igrejas, mesmo estando em qualquer tipo de religião. Aqui diz: se não estiver escrito seu nome no livro da vida do Cordeiro, lá no céu não entra. Pode ser o pastor Wagner que está pregando, pode ser o Papa da Igreja Católica, qualquer padre, qualquer obreiro, pregador, cantor, não vai entrar se o nome dele não estiver no livro da vida. Que é o livro da vida? Apocalipse 20, verso 15, diz: aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Por que, meu irmão? Na terra tem dois tipos de vida. A vida que a gente recebe desse mundo, que é a vida que às vezes comete a mentira, o ódio, o roubo, a depravação, a fornicação, a idolatria, feitiçaria, etc. E existe também uma vida que Deus veio trazer para nós, chamada a vida cristã, que é a vida que Deus tem, e Ele quer para a gente viver essa vida que Deus tem. João 10, Jesus disse: eu vim para que tu tenha vida e a tenha abundância. Então a vida que Cristo trouxe é diferente de qualquer vida, de qualquer religião, porque tem ensino, tem leis que religião nenhuma tem. Apenas Cristo passou para seu povo, para viver a vida que essas leis trazem para nós. Bom, então é preciso que a gente saiba: será que eu estou tendo a vida cristã em mim? Se eu morrer hoje, como multidões morrem todo dia, será que eu estou nesse livro da vida? Se a vida que eu levo agora, como Paulo dizia em Gálatas 2,10, a vida que agora eu vivo no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, primeiro, nem todo mundo vai entrar lá, mas eu quero que você fique atento ao verso 3, que eu vou aproveitar os últimos minutos que eu tenho para falar, hoje, que ainda tem muita gente para falar. Então, olha só, o verso 3 diz: nela não entrará nenhuma maldição. Olha aí a expressão. Para que Jesus preferiu falar essa expressão? Porque ele diz para João avisar isso para o povo que era cristão, que eram os únicos que iam ler esse livro, já que multidão não lê esse livro, não sabe de nada, as religiões não sabem. Por que Jesus disse: nela não entrará maldição alguma? Por quê, irmão? Porque maldição, biblicamente falando, é uma coisa que vai deixar totalmente pessoas de fora da sua salvação. Por exemplo, Jesus disse que um dia vai ter um julgamento para a humanidade perdida, e todos os que são os perdidos, Jesus chama eles de malditos. Mateus 25, 41. Ele diz que um dia ele vai estar diante de uma multidão e ele vai dizer: para trás de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. Então, naquela época, essa expressão era muito conhecida. Também tem a expressão muito conhecida que está no Apocalipse, que vamos estudar amanhã na escola de algo, se Deus permitir. Bendito quer dizer abençoado, porque praticam o bem, e os malditos que praticam o mal. Então, como é que começa essa questão?
existem dois tipos de gente na terra: os que praticam o bem e os que praticam o mal. Não se fala do bem apenas como o mundo faz por aí. Eu te dou uma roupa, eu te dou um dinheirinho, eu te dou um prato de comida, é só isso que é o bem. Não. Então, meus irmãos, o bem é tudo aquilo que vem de Deus. O bom é tudo que vem de Deus, que está na Bíblia. O mal é tudo aquilo que vem de Satanás para fomentar a maldade na terra. E quem pratica essas coisas, Deus não tem paz com ele. Por isso Deus manda as pessoas se arrependerem. Deus diz para a gente falar para os outros que o bem pertence a Deus, o bom pertence a Deus. São os únicos que Deus pode trabalhar através dele, como diz a Bíblia em Lucas 8,15, que quando Jesus prega para as pessoas, ele vai encontrar 4 tipos de coração, e o de Lucas 8,15 é o único que Deus vai poder utilizar para que esses possam pregar, ajudar o Evangelho, ajudar a sua comunidade, falar do que Deus já fez dentro de si, e que agora através desse Deus quer fazer através de outros também. É 8,15, coração honesto e bom. Então Jesus disse que quando eu e tu temos coração honesto e bom, nós vamos dar fruto, muito fruto para Deus, porque se trata de alguém que Deus já está restaurando, arrancando aquele velho homem, arrancando aquilo que o diabo plantou, do egoísmo, de tudo quanto é mal que a gente tem lá fora, quando pensa só em si, do seu egoísmo, cuidando só de si. A Bíblia manda amar o próximo como a si mesmo. A gente passa o dia todo cuidando só de nós, todo mundo morrendo aí na cachaça, na droga. Eu digo, não é comigo, o problema é meu coração não é honesto e bom. De Lucas 8,15, a palavra não é para mim é Mateus 25,41, o julgamento que Cristo vai fazer um dia. E para que isso não aconteça, a gente tem que falar sobre 2 tipos de caminho, 2 tipos de opções de vida que Deus sempre fez em toda a sua palavra para aqueles que estão ouvindo. Por exemplo, por que eu estou repetindo isso? Essa mensagem foi que eu preguei hoje na escola em áudio, 80 minutos de áudio hoje, em 4 minutos, 4 mensagens de 20, para a multidão que eu digo, dentro de Alcântara tem multidão de gente que recebe, e um monte de comunidade de Alcântara, e São Luís e outros lugares. E nós falamos hoje, essa mesma mensagem de hoje, nós somos, repetir alguma coisa que vocês, a maioria de vocês não pega essa mensagem. Eu vi no grupo todo dia dessa igreja, mensagem como essa, e hoje eu vi esta. Como eu sei que a maioria não se preocupa de ler e ouvir, muitos irmãos vão ter que enfrentar Mateus 25,41, mesmo estando nas igrejas, como Jesus disse, naquele dia muitos me dirão, Senhor, preguei no teu nome, Mateus 7,23, ele disse, aparta-te de mim, tu que pratica a iniquidade, quer dizer, maldade, iniquidade quer dizer maldade. Então, o João viu Jesus dizer, quando isso anotou, e escreveu para as igrejas, lá no céu, não tem mais maldição, não tem ninguém maldito que possa entrar naquele lugar. Agora olha o primeiro problema da maldição, Gálatas 1, 6 a 9, Paulo diz, ainda que eu mesmo, ou o anjo do céu, vier trazer para você um outro evangelho, que não seja só aquilo que eu já disse na Bíblia, seja maldito. Então olha o grande problema da humanidade, que aceitou religiões ou igrejas onde o evangelho está rasurado, onde o evangelho não é completo, como Jesus disse, está levando maldições. Aí morre hoje e diz para Deus, Senhor, eu estava na igreja tal. Aí Jesus disse, não, mas a igreja não está pregando aquilo que está apenas naquilo que eu falei, das minhas leis, mandamentos que estão na Bíblia. Você não estava na igreja, você estava numa coisa inventada, e estava então com maldição. Por quê? Porque muita coisa do velho homem a pessoa leva consigo a vida inteira carregando aquela mala do velho homem. Quando não tem
na área A, na área B, com a destruição daquela área, você está numa religião de mentira, porque Deus veio para desfazer o velho homem. Da área, por exemplo, do engano. Você quer ver uma área que eu citei muito lá, hoje falei, expliquei no áudio, Deuteronômio 27, do 18 em diante. Deus disse: maldito o homem que mudar o termo do seu irmão. Todo mundo dirá amém. Tu sabe o que é mudar o termo? Naquela época Israel chegou e disse: a tua terra, que eles eram 12 tribos, e Deus dividiu um povo para cada terra. Então, por exemplo, o Israel naquela época era dividido como se fosse o Brasil naquela época, na época de Moisés. Então, olha, a tua terra vai ser São Paulo. Tu não podia entrar em Belo Horizonte, nem em Minas Gerais e dizer que é teu. Tua terra é até aqui. Fora daqui, tu roubar os outros, roubando terra, tu é ladrão. Quando ele dizia maldito aquele que mudar o termo do seu irmão, e todo mundo dizia amém, naquela época quem dizia amém já sabia que tem que morrer. A ordem de Deus era matar quem mexia com terra dos outros, quem fazia terra. E eu estava falando hoje, insultei muito o INCRA, e foi para todo quanto é lugar, principalmente para mais de 15 membros do INCRA que estão no meu grupo, que eu enviei todo dia grupo para eles. Esses que vieram para cá, todos vão ouvir esse vídeo, também vou enviar para eles, que mudaram eu não reclamo de terra de Alcântara, reclamo dessa aqui, ó, da terra do projeto de liberdade, que está bem ali para trás. Roubaram, fraudaram o documento para dar para quem já tem terra. Por que todo mundo que está querendo terra, daqui que diz que está pegando terra de INCRA, todos eles já têm terra, para alguns saber ali, ó. Esses aqui ficam no negócio de movimento, de não sei o que, todo mundo já tem terra. Pode investigar 1, 2, 3, 10, qualquer um deles tem terra e é muito. Como que eles estão querendo terra para eles? E vai dar para quem? Todo mundo tem terra. Vai dar para quem? Então aqui Deuteronômio, eu vou ler para você, ó, o texto que eu li, expliquei que cada um tem que ficar com o que é seu. Não tem dinheiro para comprar, peça. Fulano não pode dar de alguma maneira, fica com o que tu tem. Mas não pode roubar, não pode aumentar, não pode tirar. Então aqui no Deuteronômio 27, diz assim, ó, desde o versículo 15, diz: maldito o homem que fizer imagem de escultura, ou de fundição, abominação ao Senhor, obra da mão do artífice, e a puser em lugar escondido, e todo o povo responderá e dirá amém. Verso 16, ó, maldito aquele que desprezar seu pai e sua mãe, todo o povo dirá amém. Verso 17, maldito aquele que arrancar o termo do seu próximo, todo o povo dirá amém. 18 diz: maldito aquele que fizer que o cego erre o caminho, todo o povo dirá amém. 19 diz: maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão, da viúva, todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com a mulher do seu próximo, porquanto descobriu a auréola do seu pai. Aqui é o pai, né? Que lá em 1 Coríntios 5, 1 a 8, diz Paulo, repreendeu dentro de uma igreja que tinha um crente que estava fazendo sexo com a mulher do seu próprio pai. Paulo diz: expulsa esse homem, deixa a mão de Satanás, mas aí não pode ficar no cristianismo. A mesma coisa acontece aqui, né? Olha, deixa eu avisar para vocês, o governo que nós temos aí agora, eles estão aplicando uma lei chamada pedofilia, sexofilia. Até o Banco Santander tem um vídeo deles aí, fizeram uma exposição, velho fazendo sexo com criança, está lá no YouTube, pago pelo Banco Santander, fazendo sexo com animais, mãe com filho, filho com pai. Esse é o governo do filho
quê? Porque é isso que eles querem no fim dos tempos. E a Bíblia diz: marido com mulher, por sinal, só isso, não tem mais nada. O resto é maldição. Então, meus amados, aqui Deus exigia para o povo de Israel a bênção. Deuteronômio 30:19, Deus disse: eu proponho a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe a vida, e escolhe a vida cristã, e escolhe a vida que Deus está te dando. Não escolhe a vida que esse mundo traz. Ou então, nunca o céu é para você nem para mim. Se a gente tem uma vida que não é a vida cristã e não quer passar para os outros essa vida, adota religiões, adota o que político A e B manda fazer, mas não adota o que Deus está falando. Querido, Apocalipse 22:3, lá no céu maldição não vai entrar. Quer dizer, lá é só bênção, só tem coisa boa para sempre. Escolhe isso, ore sobre isso, para ver se eu e tu estamos inclusos nisso. Romanos 14:12 diz: cada um vai dar conta de si para Deus. Naquele dia não vai dizer: foi meu pai que me obrigou, foi o pastor, foi o padre, foi o Lula, o Bolsonaro que me obrigou. Não, cada um vai dar conta de si para Deus. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos viver para Deus. Quem vai ganhar por isso somos nós. Amém.